Javani, 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 Harija, Hamani, 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 Harija, Javani, 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 Harija, Javani, 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 Harija, Hamani, 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 Hamani. Tabe koro enabe, 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 tabe koro enabe. E a história foi se construindo a partir da resistência. Os povos indígenas continuam nos mostrando o caminho a partir da resistência. Uma resistência que permeou a vida dos povos indígenas desde o início de todo o processo de colonização até os dias de hoje. Uma resistência contra poderes fáticos muito potentes, muito bem articulados, em cada momento da história, em cada lugar deste país, mas que encontraram nos povos indígenas uma atitude de rebeldia e de firmeza na defesa de seus territórios e na defesa do que eles são e como eles vivem e querem viver. Resistir não é só defender-se de um contexto sempre hostil e violento contra os povos e contra seus territórios. Resistir é também manifestar-se, é essa manifestação firme e livre de sua visão do mundo, é a capacidade política de olhar ao Estado e exigir suas responsabilidades, é a dimensão ética da luta dos povos indígenas que aponta sempre, insistentemente, permanentemente para outras formas de viver, para outras formas de compreender a vida, de compreender a relação entre as pessoas, entre os povos, a relação com as outras formas de vida, a relação com os territórios. A resistência dos povos indígenas tem sido, ao longo de todo esse processo de colonização e até o dia de hoje, a principal denúncia e o principal embate contra esse modelo que se pretende hegemônico, o modelo capitalista e ocidental de entender as relações. A resistência dos povos indígenas enfrenta a raiz desse modelo, porque pleiteia a ele algo fundamental, que é o território, que é o sentido de território, que é a diversidade de formas de ser e de estar no mundo. Tabe koro enabe, tabe koro enabe, tabe koro enabe, tabe koro enabe. Então, eu sou Antônio Apurinã, sou do povo Apurinã. Os Apurinã fica em Boca do Acre, né, na região de sul do Amazonas. Eu vim para cá em 1980, aqui no Acre. Vim para estudar e aí fiquei até agora 2018, né? Sou servidor público federal, né? Trabalho na FUNAI há 37 anos. Fui 6 anos, né, como representante do movimento indígena aqui no estado do Acre e 4 anos dirigindo a União das Nações Indígenas, né? E para mim foi uma coisa nova, mas também assim, muito importante na época que a gente estava tentando mudar toda a visão, né, que o órgão indigenista tinha para com os povos indígenas, né? Principalmente nos povos indígenas brasileiros, em função das leis que existiam. Então nós aqui do Acre, né, e sul do Amazonas, noroeste de Rondônia, né, tivemos um embate muito grande nessa data aí de 86 até 95, coisa nesse sentido. Uma luta grande,
tivemos que fazer aqui uma organização muito importante, que era a União das Nações Indígenas. Foi um marco para o movimento indígena aqui do estado do Acre. E eu estava na frente, eu sempre fui o coordenador, embora não vim, a minha família não mora aqui, tá em Boca do Acre, né? Mas aí os Apurinã têm acesso por Rio Purus como todo, né? Então, assim, hoje realmente me casei com a Maria Anauá, tenho família, né? 3 filhos, e resolvi de todo esse tempo aqui já, né, militando pelo movimento indígena, e resolvi realmente retornar à minha terra, depois de quase 45 anos realmente de Acre, né? E agora eu estou, né, voltei em 2017 para minha terra, para o meu povo, e também assistindo um núcleo da FUNAI que tem lá em Boca do Acre. Boca do Acre é o município, e não sou o chefe, sou realmente um servidor público que estou ajudando o chefe lá. 2003 eu fui suplente de Senado da senadora Marina aqui no estado do Acre, e em 2004 eu realmente fui diretor da FUNAI em Brasília, em função dessa questão de ser o segundo suplente da senadora Marina. Eu tive essa chance de dirigir realmente a diretoria da FUNAI em Brasília, passei 2 anos, e depois eu saí de lá e vim para cá, para o Acre, eu fui administrador da FUNAI aqui durante 5 anos aqui no estado do Acre, e aí, para final de contas, né, saí e resolvi realmente voltar para minha terra, depois de todo esse tempo aqui no estado do Acre. Na verdade, eu gosto muito de Rio Branco, do Acre, né, porque foi aqui que eu fiz a minha carreira, né, encontrei amigos e todo mundo, a população indígena, as lideranças indígenas, que me deram realmente essa chance de servir, e eu acredito que servi muito bem servido. De qualquer modo, né, é toda uma luta que a gente faz, né, também por conta dessa minha permanência aqui, que eu conheci realmente as organizações de apoio à causa indígena, no caso o CIMI, né, o Conselho Indígena Missionário. Aprendi muito, tudo que eu sei hoje, graças ao CIMI, porque é um órgão ligado à igreja que eu tenho muito estima pela essa instituição. Defesa dos direitos dos povos indígenas, não tem feito todo o trabalho, né? Tem colocado à disposição em defesa dos nossos direitos até hoje, né? 2025, né? Não tem mudado, porém tem reduzido as suas condições financeiras, mas é por conta realmente da crise que está em todos os cantos. Então realmente, sim, esses conhecimentos que eu adquiri, não sou formado, mas eu tenho muita experiência a respeito do trabalho que foram me dados, né? E eu tenho hoje, assim, uma apreciação muito importante no sentido da luta, né? E cada vez mais eu fico melhor e se adequando a cada vez mais nas leis atuais que o nosso país tem, né, atuado, até de muita forma assim contra nossos direitos, né? E é uma coisa assim muito complicado para nós enquanto indígenas, né? O que não me agrada, talvez não agrada nem a toda a população indígena, né, dos povos indígenas do Brasil, é uma coisa, né, que está atual, que ameaça os direitos dos povos indígenas, que são essa questão do marco temporal. É uma coisa, uma discrepância para nós indígenas e também acho que para o Estado brasileiro, né, quando se faz um troço desse sem nenhuma garantia constitucional, né? A gente sabe que é anticonstitucional essa questão aí,
e, de certo modo, é uma coisa que comove realmente com nossos direitos garantidos originalmente, e que isso realmente tem colocado na nosso meio, dos povos indígenas do Brasil, uma grande preocupação em ter tido que fazer essa manobra de direito. Então, para nós é uma ameaça, para nós é um retrocesso, para nós é uma coisa que não deveria ocorrer, até porque nós estamos vivendo um momento novo, onde se respeita os direitos, reconhece a forma de cada um, né, o jeito de cada um. Então nós, povos indígenas, precisamos realmente que isso seja realmente, se fosse o caso de não ter no nosso meio, seria muito bom para nós. Mas a luta continua. Nós, os povos indígenas, tem 525 anos de luta, né? Não vai ser agora que nós vamos ter que desistir de lutar pela garantia dos nossos direitos. Então, o movimento indígena do estado do Acre, sul do Amazonas, tem sido realmente... não tem mais uma organização que tinha na época, mas de qualquer modo, realmente estou tentando realmente fazer um movimento maior, né, para ver o que a gente pode fazer diante de toda a situação que a gente está vivendo hoje. O CIMI tem um compromisso muito sério, muito importante também para com essas questões, né, e os povos indígenas, né, isso eu iria agradecer muito. Acho que o CIMI está, né, é claro que o CIMI tem passado por uma dificuldade financeira um pouco meio difícil, né? Mas se fizer um novo levantamento das coisas que são essenciais, principalmente na questão dos direitos que está aí sendo, né, essas emendas constitucional que está ocorrendo, né, essas PECs que contra os direitos dos povos indígenas, e tornar isso mais claro para nós, fazer mais reunião entre os povos, suas próprias organizações, a liderança, para a gente ficar melhor informado, né? E quem sabe daí, a partir daí, também saber montar uma estratégia de defesa, né? Eu acredito sim. O CIMI é muito importante. Antes de mais nada, o CIMI continua sendo muito importante porque é um parceiro de muito tempo, né? 50 anos de luta, 50 anos de presença entre a gente, né? É tempo muito suficiente para a gente poder realmente dizer assim, obrigado por tudo. Acho que é uma coisa nesse sentido. Nesse man, nesse carisma, nesse paneã, a todos do Acre, sul do Amazonas e do exterior. Eu disse bom dia, boa tarde, boa noite a todos, homens e mulheres. Eu estou aqui gravando esse simples vídeo, é uma forma de contemplar, de agradecer e dar minha parcela de contribuição a um órgão chamado CIMI, né? O CIMI faz mais ou menos 6 anos que eu, como cacique, eu sou o cacique Ni do povo Nuquini. No português me chamo Il Silvestre Souza. E eu conheci a Dona Iva ao longo desses 6 anos que eu estou como cacique do meu povo aqui na aldeia Campu, fica no município de Manso Lima, estado do Acre. Quero aqui agradecer ao CIMI nessa data comemorativa que vai estar completando 50 anos de existência na luta, na apoio aos povos indígenas esse ano, o ano de 2025. Então foi assim que eu conheci a Dona Iva, né, na pessoa do CIMI. E então foi muito importante, gratificante, foi Deus que abençoou, né? Eu agradeço muito, muito mesmo a Deus e a Dona Iva por ela ter apoiado, ter abraçado a nossa causa, a causa indígena do povo Nuquini da aldeia Campu, que não tem terra demarcada. Nós moramos sobre o Parque Nacional na divisa do Brasil com o Peru. E aí foi, com o passar do tempo, a gente foi viajando, né? Eu conheci Brasília pela primeira vez, fui para o ATL e foi assim que o CIMI foi me levando, né, para os cantos, para mim protocolar documento. Eu só tenho a agradecer muito a Deus pelo apoio. Hoje o pouco que nós temos aqui na aldeia Campu, mas eu agradeço a Deus, ao CIMI e aos outros órgãos que têm nos apoiado, mas o CIMI principalmente é o primeiro órgão que eu conheci de apoio aos povos indígenas da aldeia Campu.
Então, assim, daí eu conheci também o seu Lindomar, a Márcia do CIMI aqui de Cruzeiro do Sul, a nossa base da nossa cidade, ela que é uma grande guerreira, como todas as mulheres que compõem, que trabalham no CIMI, ao meu amigo Carlos, a dona Lourdes, a Sandra, que quando conheci a Iva em Cruzeiro do Sul, a Iva foi para Rio Branco, de Rio Branco hoje está em Brasília, quem está em Rio Branco agora é a Sandra. E eu agradeço muito a Deus e a Sandra pela viagem também que a gente fez ali no Mato Grosso do Sul. Minha primeira viagem que eu conheci o estado do Mato Grosso do Sul, nós fomos para Dourado, Dourado fomos para Douradino. Fomos ali para ver a realidade de um povo, porque o CIMI é isso. O CIMI gosta, o CIMI ajuda os povos indígenas. Ali os Guarani e os Kaiowá, eles têm sofrido muito. Foi quando eu aprendi muito. Eu quero aqui agradecer ao CIMI, na pessoa da Sandra, na pessoa da Vera, na pessoa do Carlos, da Dona Lourdes, da Hortência, a Luísa, o Felipe, a Purinã, a Joana, todos vocês do CIMI. Eu não lembro agora no momento, seria muito impossível para mim, né, com 56 anos, lembrar o nome de todo mundo, mas muito obrigado. Obrigado mesmo ao CIMI por ter nos ajudado, por ter nos acolhido, por ter abraçado nossa causa, porque a causa indígena não é todo órgão que consegue, que quer ajudar, que quer abraçar, porque é uma causa, um povo muito sofrido, né? E a gente, nossas lutas, nossas batalhas, nossa conquista, nossos direitos que ainda adquirimos algum deles é através de muita guerra. E o CIMI é esse órgão, um órgão guerreiro, um órgão competente, um órgão com um time muito profissional, né? Por assim dizer, que está administrando, ministrando muito bem, né? Porque se assim não fosse, um órgão não governamental que ganha tão pouco e administra tão bem que consegue alcançar todos nós. O meu amigo Oscar, não podia esquecer do meu amigo Oscar, né, ao ter tantas vezes que a gente tem se conversado, a gente se deu muito bem e é uma pessoa muito inteligente, tem nos ajudado muito. Então, assim, eu lembro uma viagem que eu fiz lá em Brasília, foi no dia 5/6/2023, a gente estava, eu acho que saindo aqui de Cruzeiro do Sul, de Massulima, e aí a gente estava falando sobre alcançar, né, uma meta que seria a gente apoiar a causa indígena, né, a acompanhar o futuro, né, dos povos indígenas, porque o marco temporal na época estava no auge. E aí hoje eu posso dizer muito obrigado CIMI por ter nos ajudado, tanto os ATL a gente ter participado, ter conhecido ali meus parentes ali no Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, ali no Amazonas, Boca do Acre, e em tantos outros cantos que a gente tem viajado através do CIMI. Eu só tenho a agradecer e dizer muito obrigado, Deus, e que o CIMI possa existir por muitos e muitas longas datas, né? Não somente esses 50 anos que está completando agora em 2025. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos vocês do CIMI e que o CIMI possa existir, que outros órgãos, né, apoiadores possam contribuir para que nosso apoio aqui nas bases possa chegar até a nós através do CIMI. O CIMI não vai acabar, o CIMI não vai acabar. CIMI, 50 anos, parabéns, CIMI. Bom dia, então vou falar um pouco aqui do CIMI. É uma história e uma caminhada que o CIMI tem com nós indígenas. É assim, eu me chamo Francisco, da etnia Jaminawa, sou liderança da aldeia São Paulino, no Rio Purus. Eu me sinto muito feliz pelo CIMI existir. Ai de nós se o CIMI não existia, porque o CIMI, do tempo que eu comecei a trabalhar aqui na liderança, eu me entrosei com eles e eles entrosaram com nós. Porque eles sempre trabalhavam com os povos indígenas, mas nós não tínhamos conhecimento com o CIMI. Aí foi no tempo que eu entrei com eles conheceram nós, e então eu vejo o quê? Que o CIMI, para nós aqui no Acre, é um grande órgão que tem, porque eu vejo assim a preocupação dele por nós, povos indígenas. Principal nós da São Paulino.
Nós sofremos alagação todos os anos. E o CIMI está aí, já deu muita ajuda a nós, sobre a nossa farinha, sobre a água, sobre a alimentação. Que nós moramos em São Paulo, não somos desses índios que nós sofremos muito a respeito da alagação. Não é porque nós não temos, nós não trabalhamos. Nós trabalhamos, nós temos nossa plantação, mas quando a água chega, leva tudo. E outro, o CIMI é uma parceria muito forte para nós indígenas, porque quem deveria ajudar nós nessa necessidade era a FUNAI, que a FUNAI é falado, que trabalha com os povos indígenas, mas a gente vê o pouco interesse deles, porque não é a falta que eu não faço, ligo para eles, faço o meu dever que na liderança, pedir socorro deles, e a gente não tem, eu acho que eles não têm essa grande preocupação, igualmente como o CIMI tem por nós. Eu me sinto feliz de falar o nome do CIMI, e eu não tenho, eu estou falando aqui, eu não tenho vergonha de dizer que a FUNAI não faz, porque a gente não faz mesmo, ele não faz, não tem interesse, eu não sei por que isso. Quando chega no tempo que a gente se vale deles, eles não dão socorro na hora certa. Pelo menos na situação da alimentação, vai chegar só em mês de julho e a água vai ter se acabado. Mas o que eu quero dizer de CIMI, muito bem, que bom o CIMI existe, que Deus dá a caminhada sempre assim, do CIMI como está sendo, com nós indígenas, trata nós bem. Isso é muito bom para nós. Quero agradecer muito e as minhas poucas palavras. Viu? Aqui quem fala é o Francisco Siqueira, cacique geral do povo Apolimarara, da terra indígena Arara do Rio Amônia. O Oscar, o CIMI para nós, ele foi um dos parceiros mais importantes durante toda essa caminhada do povo Apolimarara pela luta pela demarcação do nosso território. O CIMI foi muito importante. Foi um dos melhores parceiros que nós tivemos durante o processo fundiário da nossa terra, ajudando principalmente para nós viajar para Brasília, protocolar documento, reunião com o Ministério Público Federal, a 6ª Câmara lá em Brasília, reunião com a FUNAI, sede em Brasília, reunião com o CIMI mesmo, lá em Brasília também, com os advogados do CIMI, fazendo com que a gente tivesse a oportunidade de participar de outros movimentos indígenas fora do Estado, e inclusive até fora do Brasil. Também participei de reunião levado pelo CIMI, inclusive viajei junto com a dona Rose para Lima, no Peru. Então o CIMI para nós foi mais do que um parceiro. Então aqueles povos, aquelas lideranças que se aliaram ao governo, não avançou nenhuma mesmo. E nós não, o governo do estado me procurou para mim conversar com eles, exatamente para me dar salário bom, emprego, e eu não quis, né? O meu foco foi a luta, meu objetivo era a luta, a demarcação da nossa terra, né? E com o apoio do CIMI, graças a Deus a gente conseguiu. A nossa terra não era fácil não. Um lado da nossa terra era assentamento do INCRA, o outro lado do rio era reserva extrativista do Alto Juruá. Por trás da área do assentamento era o Parque Nacional, o prefeito era contra, o governo era contra. Era só nós mesmos na luta com o apoio do CIMI. A própria FUNAI, como eu já disse, não dava muita atenção, né? Então, assim, graças ao apoio do CIMI, a gente ia para Brasília, protocolava documento no Ministério Público Federal, lá em Brasília, na 6ª Câmara, né, participava dos movimentos, várias reuniões nós tivemos na chácara do CIMI, lá em Lusiane, né, tudo isso com o apoio do CIMI. Então, Varinubian, né, bom dia. Meu nome na minha língua me chama Mariruni, né? Eu sou a Lucila da Costa Moreira, sou do povo Naua, né? Do município de Manso Lima, da aldeia Boca Tapada, né? Nossa terra, ela fica na região ali do Rio Moa, né? Só que fica dentro de um garapé, Novo Recreio.
Então eu quero falar, né, assim, um pouco o que o CIMI, né, tem contribuído com o povo Naua. Primeiro que o nosso primeiro contato, né, foi com o CIMI, né, o nosso primeiro relatório, a gente agradece muito, né, através do seu Lidomar e a dona Rose, foi quem nossos primeiro contato de reivindicar, né, os nossos direitos. Nós vivia como seringueiro, nós não se identificava como indígena, né, como índio e nem como Naua, porque a gente tinha muito medo ainda, né, dos nossos antepassados. Eles não se identificavam realmente de que povo era, né? A gente era chamado por caboclo e só na nossa geração, né, e a gente veio perguntar de onde que esses caboclos tinham saído. E eles, né, para nós, eles falaram, né, que a gente era de Cruzeiro do Sul, nosso povo era do povo Naua, mas não se identificavam ainda por ter medo ainda, né, dos massacres que tinham acontecido com o nosso povo. Né, em 1999, né, já na nossa geração, na minha geração, foi que nós criamos coragem, né, eu, os meus irmãos, através da minha mãe, do meu pai, da nossa tia Chica, que era a índia mais velha, seu Nilton, né, que também, o nosso cacique hoje, que é o Railson, Ilson Carneiro de Oliveira, mas a gente conhece ele por Railson. E aí comecemos a luta, né, e o CIMI nos ajudou muito, fazer relatório, apoiar naquilo que a gente não tinha, né, para a gente viajar também, colocaram aí, comecemos também a participar da reunião com os outros povos, dos outros encontros, e a gente foi se encorajando, né, e também reivindicando os nossos direitos que a gente não tinha, que a gente tinha perdido. E também comecei a fazer pesquisa, né, através que a gente falava que a gente não sabia mais de nada, que nós não sabia mais cantar, nós não sabia mais falar a nossa própria língua. E eu comecei a fazer pesquisa com mais velho, com nossos mais velhos, né, e consegui muita coisa. Hoje a gente tem os nomes dos animais, a gente sabe hoje dar um bom dia na nossa língua, que é Varinumbian. Boa tarde, Varinoatã, boa noite, Varinoiti, né? Então, assim, hoje a gente não fala diretamente na nossa língua, mas nós canta ainda nossas músicas, né? Através das nossas pesquisas. E a gente só tem mesmo que agradecer o CIMI, né? Pelo que fizeram com o povo Naua, né? Com todo o apoio e ainda continua apoiando, levando a gente também ainda para reunião, para os nossos encontros, incentivando, né, que muitas vezes a luta, né, a gente é tão massacrado, tão discriminado, que às vezes a gente se esmorece, a gente pensa de desistir, mas o CIMI está ali para nos apoiar e nos ajudar, né? Então a gente, o povo Naua, só tem que agradecer mesmo, né, o CIMI, é uma parceria, né, assim, um apoiador, né, que quer nos ajudar, quer ajudar todos os povos indígenas e não esconde por não ser nada do governo, né, por não ser apoiado por governo. É um trabalho assim muito sério, né, que o CIMI tem, e a gente agradece muito, né, pelo seu apoio, né, isso e raucho. Língua indígena, meu nome é Rincai, de português, Amarina. Onde eu moro, no terra indígena Caiapucá, eu já estou fazendo 61 anos que eu comecei a lutar. Eu tinha 40 anos de idade e até agora que eu estou lutando, já estou 61 anos que eu completei dia 4 de agosto agora. Eu para mim mesmo, Oscar, o pessoal do CIMI é a família, é minha irmão. Então, como nós está lutando, preocupação com a gente, ele que está na nossa frente, que deve bem para nossos direitos. E os pessoal da FUNAI, que nunca não quer ouvir nós, a gente precisa muito dele. Acontece na terra indígena, que os brancos, fazendeiro, madeireiro, e tá acabando o que é nosso? E acabando a nossa floresta, aonde nós vamos criar, aonde nós vamos se plantar, e não tem como mais. E os pessoal do INGRA quer lutear a nossa terra, da onde é que aquele
Onde pessoa indígena mora não tem luteado, não. A família inteira, porque onde a gente vai criar. Que é a nossa família, a nosso neto, aonde nossa sepultura, aonde nós vamos enterrar a nossa família quando está indo. Como eu já disse para os parentes, nossa preocupação é nós mesmos. Nós temos, cada liderança, nós temos que se reunir, porque lá, educação, saúde, e até agora, a FUNAI nunca chegou para visitar, para ouvir nós o que nós está precisando dele. Se acontecer alguma coisa, o pessoal diz, corre na tua FUNAI. A tua FUNAI pode. Tua FUNAI ajuda. Da onde é que o pessoal do CIMI é assim? O pessoal do CIMI não está fazendo isso por nós, não. O pessoal do CIMI não é IGT, não, para marcação nossa terra, que tem direito é a FUNAI. E a FUNAI que tem direito pode fazer, mexendo tudo o que é nosso. Sabe bem que nós está passando. Lá no aldeia Canaã, queimaram 2 vezes casa. Cortaram tudo plantação e até agora está lutando esse terra. Eu tenho pena da minha família. Eu não quero perder uma família que seja jogado. Como eles têm direito, os brancos têm direito, nós também temos direito, aonde nós moramos. Sabe bem que nosso mercado, dentro do nosso terra indígena, nosso barreiro, que o pessoal caça com o cachorro, bota armadilha, faz tudo o que quiser. Mas vai mexer o que dele onde eles moram? Nós não temos direito para derrubar nem um pé de pau. E agora eles não. Ele está fazendo um pouco de nós. Tudo isso que nós está fazendo uma viagem, tudo canto, nossos parentes, eu estou vendo minhas parentes, tá de ameaça, coitado, o fazendeiro tomar de conta. Eles não têm o direito mais. Tem um que ele chora, que está pedindo ajuda, uma socorro para a FUNAI. E a FUNAI nunca quer ouvir nós. E a FUNAI tem trabalho para aqui, que ainda está acabando tudo. A FUNAI está acabando tudo. Eu pedi placa solar que está botando no Acre. E nada diz que a pessoa do Amazonas não tem o direito, só ajuda no Acre. Aí eu falei para ele, quer dizer que o pessoal não pode ajudar do Amazonas? Quer dizer que o seu trabalho é para o Acre? É tudo inteiro. Mas ele não quer fazer nada de bom para nós. É tudo isso que eu vou deixar. Eu agradeço o pessoal do CIMI. No dia que o pessoal mataram meu filho, o CIMI que me abriu mão, ele me levou, ele me ajudou muito. Eu agradeço tudo na minha vida, a pessoa do CIMI. Quando vai ser uma viagem com eles, que ele dá de comer, dá de ajuda muito bem para nós. Eles cuidam bem para nós. Mas da onde é que a pessoa da FUNAI que vai assim com a gente? A pessoa da FUNAI que até que proíbe parente que está casado com branco, quer fazer salário na maternidade, diz que a mulher branca não tem direito. E como é que esse pessoal que está fazendo, aquele pessoal que mora na cidade, diz ele ajuda, pode ser nossa família, e pessoal que mora na terra indígena, que não quer ajudar, diz que não tem direito. Eu estou deixando esse meu recado aqui. Eu agradeço muito para você, pessoal do CIMI, não ter o que para me falar. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Francisco, sou do povo Jaramadi, terra indígena Maracaju, município de Boca do Acre, no Rio Purus, subindo. Então, eu queria falar um pouco aqui da parceria que a gente tem com o CIMI, né? Na verdade, é o CIMI que tem com os povos indígenas aqui nessa região. Ao longo do tempo, aí, ele vem fazendo um trabalho junto aos povos indígenas das terras indígenas não demarcadas, desde do sul do Amazonas a extrema com Acre, né, que é Sena Madureira. Ter feito um trabalho excelente, vamos se dizer assim, né, com termos de incidência no estado, ter levado as lideranças, né, para participar de algumas consultas públicas, para fazer levar as demandas ao MPF em Manaus, onde é a sede, né, aqui do município. Ter levado alguma liderança para fazer as suas reivindicações no estado do Amazonas. Aí eu queria falar um pouco aqui do CIMI em parceria também com algumas lideranças que tem aqui
principalmente aqui do Maracaju, que é a terra indígena Maracaju, né? O CIMI ter sido parceiro da gente nesse longo dessa luta, né? Ter levado a maioria das lideranças das terras indígenas são demarcadas, né? Para fazer incidência em Brasília também. E a gente está aqui para dar um apoio ao CIMI, pelo apoio que eles têm feito, né, ter dado para a gente também. A gente está aqui para colaborar na luta dos povos indígenas. E eu queria falar um pouco assim em relação à minha pessoa, né? Porque o CIMI ele ter levado alguma liderança, e eu sou uma da liderança que ter cobrado muito também do CIMI essa parceria para a gente poder estar buscando os nossos direitos, que é que está na Constituição. Então o CIMI ele ter colocado a gente junto aos órgãos, né, públicos, para a gente discutir isso mais a fundo sobre os nossos territórios, sobre a educação, sobre o direito à terra. Então ele ter feito isso, e eu espero que a gente possa estar em parceria aí ao longo desses anos também para frente, para a gente poder conseguir fazer um trabalho junto às nossas terras indígenas, junto à nossa região, que são os povos indígenas aqui do estado do Amazonas, município de Bocodó, que não tem as suas terras indígenas não demarcadas, que seria a garantia dos seus territórios aqui nessa região, tá bom? Muito obrigado ao CIMI, a quem apoia o CIMI, né? A gente está aqui também para dar um apoio também para o CIMI, em relação o apoio que eles dão para a gente. Então a gente está aqui de ombro a ombro. Boa tarde a todos e fica com Deus. Já. Sou Zé Corrêa, tenho 70 anos, nasci numa terra indígena chamada Moadate, hoje ela é demarcada, tem 313 mil hectares de chão, que foi demarcado para 2 povos, todos os dois com um tronco linguístico diferente, um aruaco, outro do Trucupano, que é o nosso povo Jaminal, e os Manchineros. Conhecemos o CIMI, pelo menos eu sou o mais velho dessa turma, conheci o CIMI faz 50, desde a chegada do CIMI no Acre. E logo no começo a gente acho que não se cruzava ou não se entendia muito bem, por não entender qual era a função da igreja. A igreja sempre no começo teve a sua direção e direcionado os programas e os projetos pelos bispos que passaram pela administração. Aí o primeiro que apareceu foi o Dom Maci, e finado Dom Maci, que começou a entender qual eram os objetivos da questão do movimento indígena, o movimento como um todo, e com o meu povo. E eu posso dizer que ele ajudou bastante. No tempo do Moacir, ele apoiou bastante, passaram várias pessoas, várias peças importantes no CIMI, que compreenderam também as nossas questões, nossa reivindicação e direito. E eles começaram a ajudar a gente a escrever, a ajudar em passagens para busca do direito, busca de reivindicar a sob terra, que foi sempre a nossa questão. A nossa questão sempre foi sob terra. E teve uns momentos que o CIMI se afastou um pouco. E a gente entendeu que se era uma entidade civil e dizia parceiro, vamos procurar o parceiro. E o parceiro ajudou muita gente. Teve um momento que eu acho que melhorar a situação, a relação entre a instituição, a entidade civil, com os indígenas. Muitas vezes eles
não sei se é porque eles cuidavam demais, ou sei lá, muitas vezes ele acionava e expressava como um produtor, sei lá, que nós passamos pela uma fase da FUNAI também, que nós era índio tutelado a questão indígena. E aí teve um momento que o CIMI quis levar esse negócio, que nós fosse tutelado a igreja. E nós chegamos a um ponto de dizer, eu pelo menos fui um cara que sempre reclamei, digo, não, nós queremos a nossa liberdade, nós queremos é parceiro, nós não queremos ser tutelados, eu não quero que ninguém veja a gente como uma pessoa que não conhecemos e que fica parecendo que a gente não quer nada, não conhece nada e não tem um objetivo. Mas toda essa longa da vida, o CIMI foi uma pessoa que sempre apoiou nas questões de reuniões, nas discussões, até não só com nós, mas reunião de vários povos diferentes, principalmente do Acre, e tinha essa reunião, eles cediam a casa, o local, e muitas vezes eles contribuíam com a alimentação das reuniões também. E na época, eu não sei qual era a instituição que apoiava eles, mas eles passaram uma fase que até perseguidos pela essas pessoas que era contra a demarcação de terra. Por quê? Porque literalmente o CIMI fazia um papel da questão de um GT. Apesar de ser uma equipe, poucas, que poderia fazer esse trabalho, que o governo precisava de um técnico para fazer um levantamento fundiário, e o CIMI facilitava essa questão, fazia os relatórios, ia nos campos, ia nas nossas comunidades, ouvir as nossas reivindicações sobre a questão fundiária. Então, nessa questão, nós pode tirar o chapéu para o pessoal do CIMI, que eles foram muito colaboradores com a gente para levar essas questões para o cominho também, com parceria com o CIMI, como aconteceu com os Culinan também no Médio Uruá, e eles foram campeão nessas questões. Aí, de certo tempo para cá, se relaxaram mais um pouco, né? E acharam, não, que eles têm que decidir essas coisas. Mas eu acho que a igreja teve muita contribuição do nosso povo. Assim, de 50 anos, e se eu fosse dizer assim, quanto por cento a igreja colaborou com a gente? Aqui quem fala é Zuíla Culina, etnia Culina, representante do povo Culina, e aqui eu falo respeito do trabalho do CIMI. O CIMI, ele veio através de nós, do povos indígenas, Culina, Madirá, eles gostaram muito do trabalho do CIMI. Por quê? Porque o CIMI, ele ajudou muito povos indígenas. Não é só Madirá, Canamari e outros povos também. O CIMI, ele compartilhou muito trabalho juntamente com Madirá e outros povos indígenas também. Então, o CIMI, ele é um órgão que ajude mais povos indígenas. O CIMI também, ele ajudou, tempos atrás, demarcação da terra indígena daqui do Médio Juruá. CIMI ajudou também, demarcar a terra dos povos indígenas.
tempos atrás, nós não tinha terra. Então, CIMI resolveu trabalhar junto. Junto, eles ajudaram a demarcar a terra indígena daqui, do Médio Juruá. Então, o trabalho do CIMI foi muito ótimo, foi muito bom. Até hoje estão continuando trabalhando a parceria CIMI e Madirá e outros povos também, e outros órgãos também, estão trabalhando junto. É isso que eu estou falando aqui, minha fala, Ricani, Peperri, Arrizá, Omadini. Outro. Mas eu